Fora Gospel, uma palavra de esperança. Nós estamos aqui ao lado do missionário Anderson. Nós estamos conversando um pouquinho sobre respeito à palavra de Deus. Pessoal dos amados ouvintes, com a gloriosa Pai do Senhor nessa tarde, aqui quem vos cumprimenta é o missionário Anderson, pregoeiro da palavra de Deus. Estamos aqui num debate junto com o evangelista Luiz Roberto, que faz um trabalho gospel pela rádio RC Vale, e está dando a oportunidade de apresentar o meigo e único Salvador Jesus Cristo. É isso aí. O missionário falou algo aqui tão a respeito sobre, nós estamos trabalhando aí para fazer esse trabalho, para chegar mais até você. Missionário, você que está aí pregando a palavra de Deus, você pode dizer para mim o que Deus tem feito na sua vida? Olha, evangelista Luiz Roberto e os amados ouvintes que estão ouvindo nessa tarde, Deus tem feito grandes coisas, tem vivido um tempo de milagre na minha vida, muitas conquistas, coisas novas do Senhor, mas o mais importante é se manter debaixo da graça, porque como todos nós sabemos, nós estamos numa pandemia, então muitas das vezes é difícil manter uma comunhão com Deus, uma vida de oração, de consagração, de meditação com Deus, seu momento com Deus. É difícil muitas das vezes ter essa vida, mas para a gente que começa a pregar a palavra, começa a louvar, começa a se expressar com Deus, conversar com Deus, a gente se torna mais espiritualmente falando, né? Mais forte espiritualmente falando. Missionário, quando você anda pela rua ou vai no seu trabalho, muitas pessoas, como está? Você já encontrou pessoas desesperadas, pessoas às vezes preocupadas? O que você pode dizer para essas pessoas? Sim, eu já encontrei muitas pessoas oprimidas, pessoas que estão presas nos vícios, né? E pessoas depressivas, pessoas que estão à beira da morte. E quando a gente chega e pede, dá uma palavra de Deus, pede para essa pessoa ter uma atenção às coisas de Deus, essa pessoa recebe o refrigério naquela hora e aquela alma é salva pelo Senhor Jesus, né? Então é gratificante para a obra do Senhor Jesus e a gente fica contente com aquilo que é gratificante para a gente ver uma pessoa sendo salva, né? Tendo o mesmo Jesus Cristo, o mesmo Salvador que está na nossa vida, que salvou a nossa vida tantos anos atrás, a levantar o estímulo daquela pessoa, a dar uma força para aquela pessoa naquele momento difícil, né? Realmente, você está vendo aí o testemunho que o nosso irmão missionário Andro está conversando com você e ao vivo, onde que você está neste momento. Missionário Andro, nesses poucos minutos que nós temos, eu queria que você deixasse um versículo, uma palavra aí para os nossos ouvintes do Folha Gospel, uma palavra de esperança que está aí no YouTube e também no Facebook. Amados ouvintes, eu cumprimento os ouvintes com a paz do Senhor e todos os irmãos em Cristo, e deixaria para a meditação da igreja e dos amados irmãos em Jeremias capítulo 18, versos 1 a seguir. Está registrado assim: o vaso do oleiro, a impertinência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E com o vaso que ele fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro. Tornou-se a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amados ouvintes, é uma palavra simples e descomplicada. Todos nós sabemos que o profeta Jeremias, um dos profetas maiores do Antigo Testamento, ele foi usado para que impulsionasse o povo a buscar a Deus. Mas como buscar a Deus, missionário antes? A gente tem que ser como esse vaso na mão do oleiro. O oleiro aqui tipificado significa Deus. E nós temos que ser como um vasos maneáveis, vasos flexíveis, vasos que Deus pode moldar a qualquer momento, para que Ele possa usar. E Jeremias veio de uma família sacerdotal. Quando ele estava aprendendo o que era ser um sacerdote, sobre os sacrifícios, sobre os ritos judaicos,
Jeremias, ele não era para ser profeta, ele daria tudo para ser sacerdote, mas a verdade é que não é tudo que nós queremos que nós vamos conquistar, mas é o que Deus quer na nossa vida. Jeremias, de maneira alguma, quando Deus chamou ele, quando ele era jovem ainda, e ele disse que ele era uma criança, ele não sabia falar, Deus ele mostrou que o Jeremias estava incapacitado de ser profeta, mas como a Bíblia diz, é Deus que capacita os escolhidos, não é os escolhidos que são capacitados. A Bíblia mostra que na passagem de Jeremias capítulo 18, Deus estava fazendo a sua obra e de repente o vaso se quebrou. Mas o que eu aprendo com isso, meu querido Luiz Roberto e os amados ouvintes que estão nessa tarde? É que nós temos que deixar se quebrar nas mãos de Deus. Tem muito vaso aí de bronze, de ouro, de prata, que faz resistência à vontade de Deus, e Deus não pode operar grandes coisas. Muitas das vezes a pessoa está esperando uma obra de libertação, esperando sair de um vício, esperando algo de Deus a mais, mas Deus está esperando que ela se quebre, para que ele venha fazer como ele fez com a casa de Israel. Quebrou-se a casa de Israel, e Deus pôde fazer uma nova nação através daqueles pedaços ali. A remanescente de Israel, o povo hoje eleito e remido pelo sangue do Cordeiro, foi a nação que foi quebrada primeiramente, foi moída pelos pecados, pelas iniquidades e pelas falhas que cometeu com o Deus de Israel, de Isaac, Jacó e Abraão. E quando a nação estava em cactos, Deus juntou aqueles cactos como o muro de Jerusalém, aquelas pedrinhas, e refez novamente um povo forte e poderoso que crê em Deus e teme a Deus. É verdade. Você ouviu aí o missionário Anderson. Muito obrigado. Olha, logo logo nós estamos chegando aí até você. Aonde você estiver, o seu bairro, algum lugar que você pode estar, eu estarei chegando, nós estaremos conversando um pouco com você aí, tá bom? Para você mesmo. Isso aqui, esse canal, Folha Gospel, uma palavra de esperança, é para você. Então você clica aí no Facebook e também aí no YouTube aí do Folha Gospel, uma palavra de esperança.